Bom dia para quem já está chegando para a nossa live da semana, e o assunto de hoje vai ser como uma exposição errada do produto pode apagar até mesmo o projeto de arquitetura. Então, se você está pensando em reformar a sua loja, em inaugurar uma loja, se você trabalha com arquitetura comercial, essa live é para você. E eu já vou avisando também para quem tá chegando aqui agora, para quem não conhece meu trabalho, para já seguir o perfil, já acompanhar os conteúdos que eu compartilho por aqui, que eu falo muito sobre visual merchandising, sobre organização de lojas, sobre estratégias para a gente vender mais dentro de lojas. E esse conteúdo vai ser muito relevante para você melhorar a exposição de produto da sua loja e aumentar as suas vendas. Então vamos aguardar o pessoal ir chegando. Quem vai chegando já encaminha também para pessoas que possam se interessar por esse assunto. Se você conhece um lojista que vai reformar, que vai reinaugurar, que precisa fazer alterações na sua loja, tá buscando um arquiteto, enfim, ou você arquiteto tá com um projeto de loja nesse momento, não esquece já de acompanhar esse conteúdo e de encaminhar para o lojista também para que vocês possam fazer um projeto completo, né? Eu falo bastante dessa questão da gente trabalhar a arquitetura e o visual merchandising juntos, porque vocês vão ver nessa live que eles se complementam. Então, não existe como a gente fazer um bom projeto de loja se a gente não tiver esses dois setores caminhando juntos, porque eles se complementam. Então, eu vou trazer depois alguns exemplos e vocês vão ter essa noção de como uma exposição inadequada, ela realmente apaga o projeto de arquitetura dentro de loja. Então, eu já participei de mais de 30 projetos de reforma, inauguração de loja, projetos presenciais e também online, tá? Para quem não sabe, eu também realizo essa assessoria online para projetos de loja, para identificar essa questão de exposição correta. Então, entender o tipo de mobiliário correto para cada loja, as medidas, o espaçamento, o caminho do cliente, aonde a gente vai colocar também cada produto que você tem na loja. Então, tudo isso a gente alinha no projeto de arquitetura com visual merchandising. Bom dia para quem está chegando. Então, o que acontece, né? Eu vejo muito isso já participando de projetos de loja, reforma, inauguração, e o que eu observo também do varejo, a gente vê muito o investimento dentro da parte da arquitetura e faltando essa visão para a parte da organização do produto. E a gente tem que deixar claro isso, a grande estrela dentro de loja é o produto. Não significa que você vai ter um mobiliário descuidado, antigo, não vai ter esse cuidado com a estrutura da loja, não é isso. Mas, com uma exposição bem feita do produto, a gente consegue transformar qualquer loja. Da mesma maneira que uma exposição mal feita do produto pode estragar o melhor projeto de arquitetura. Então, o que a gente observa, né? Que a gente tem às vezes uma incoerência do tipo de exposição que a loja escolhe para o tipo de estilo da loja. Vocês sabiam que existe um tipo de exposição adequada para cada estilo de loja? Para loja de departamento, para loja popular, para loja boutique. E por que isso existe? Porque cada loja, a gente organiza ela para ela passar uma imagem. O visual merchandising, ele acaba sendo um marketing visual da sua loja. Então, o que acontece? Se você passa uma imagem errada para o teu consumidor, na maneira de expor o teu produto, você vai acabar atraindo clientes, às vezes, que vão querer pagar pouco no seu produto, porque na visão deles, aquele produto não vale tudo isso. E por que ele chega nessa conclusão? Eu sempre faço essa associação, né? Tudo que é visual passa uma mensagem. Nós mesmos passamos em frente a lojas e falamos, essa loja deve ser cara, essa loja deve ser barata. E baseado no que a gente tira esse julgamento, esse conceito, muitas vezes a gente nunca viu aquela loja, nem sabe os produtos, as marcas que ela trabalha, mas a gente já tira essa informação baseada no visual. Por quê?
o cliente, mesmo que ele não tenha essa percepção, mesmo que vocês não entendam disso, a gente tem uma noção de como é uma loja popular e como é uma loja boutique. Então, não adianta você só fazer um projeto super organizado, maravilhoso, se na hora de expor o seu produto você faz isso de uma maneira equivocada. Você faz toda a estrutura da sua loja para ser uma loja boutique, que você vai trabalhar produtos com valor agregado, e na hora que você vai expor teu produto, você expõe igual uma loja popular. O seu cliente vai querer pagar o valor mais baixo nesse produto. Então, a gente tem que entender que a gente não expõe, por exemplo, loja popular, loja que vende quantidade de produto com ticket mais baixo, da mesma maneira que a gente expõe em uma loja boutique, que tem um valor mais agregado, que trabalha com peças mais exclusivas. São lojas e comportamentos de clientes diferentes. O que o cliente busca em cada uma dessas lojas é diferente, tá? Então, loja popular e loja de departamento, o que acontece? A gente tem geralmente uma massificação de produtos, ou seja, a gente tem uma quantidade maior de produtos dentro dessa loja. Porque como o valor ele é menor dos produtos, essa loja ela vende em quantidade. Então, não tem como a gente deixar pouco produto exposto, porque a gente vai ter muito cliente entrando, comprando, provando. Então, esse produto às vezes vai lá para o provador, até ele voltar para a seção. A gente precisa de quantidade para atender essa demanda. Já numa loja estilo mais boutique, a gente não tem tanto isso, porque o valor é mais agregado, a gente não vende quantidade, a gente vende qualidade, a gente vende o ticket mais alto. Então, a compra é diferente, tá? Não significa que a gente não vai fazer coordenação de produto, que a gente não vai fazer combinações de cores nessas lojas. As duas trabalham as estratégias de VM, só que adequada para a sua realidade. E é muito importante você entender isso, que às vezes você quer copiar algo de uma loja que nem faz sentido para o estilo que você trabalha. E aí é claro que essas estratégias vão dar resultado para você. Então, em loja estilo boutique, a gente tem essa questão de um produto com valor mais alto, a gente tem a venda acontecendo baseada mais no ticket do que na quantidade, o cliente buscando exclusividade e um cliente que quer pagar mais a mais um produto. Ele busca exclusividade, ele precisa também de uma exposição de produto diferente. Então, muita loja às vezes faz um investimento super alto no projeto de arquitetura e peca no mais importante, que é a exposição de produto. Então, é sempre importante esses dois produtos, esses dois projetos, né, trabalharem juntos. Então, quando a gente fala de exposição de produto, a gente tem que entender isso, né? Que a gente tem essa diferença entre uma loja que vende produto com ticket mais baixo e uma loja que vende produto com ticket mais alto. E eu já vou trazer para vocês exemplos de arquitetura, imagens, para vocês irem entendendo visualmente. Porque às vezes eu tô aqui falando e vocês vão dizer assim, meu Deus, Gisele, mas eu não consigo visualizar que diferença é essa que a gente tem entre uma loja mais popular e uma loja mais boutique. Eu não consigo entender aonde eu erro na exposição do meu produto. Então, não adianta a gente fazer um projeto maravilhoso e errar na exposição. Então, eu vou trazer para vocês alguns exemplos e é importante eu frisar isso. Eu trouxe referências básicas que eu encontrei no Pinterest. Então, eu só digitei projetos de arquitetura para loja boutique e apareceram esses projetos ou inspirações de loja boutique, para vocês terem noção de como é comum a gente encontrar esses projetos nesse formato. Então, às vezes vocês veem algo lá dentro da loja e falam, nossa, porque eu achei maravilhoso, porque é organizado, a arara é no dourado, ela é arredondada, ela é em tal estilo. E na hora que você vai fazer a exposição, você acaba pecando. Então, não é só arquitetura. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de loja que dá para ver pelo próprio estilo, da iluminação, da arara, que tudo é alinhado para ser uma loja boutique, certo? Porém, a organização dos produtos, por mais que esteja separada por cores, ela está no formato mais de loja popular. Por quê?
a gente está vendo que os produtos estão simplesmente separados por cores, e essa é uma questão que muita gente acha que fazendo isso já está fazendo visual merchandising. Na verdade, essa é uma exposição básica inicial, tá? Visual merchandising vai muito além do que separar os produtos por cores. Separar por cor facilita o teu atendimento, facilita o atendimento do cliente, você encontra mais fácil o produto, mas aqui a gente pode ver que são peças únicas, então a gente não está oferecendo ali para o cliente uma venda casada, uma combinação de cores, a gente não tá vendendo um look completo, a gente não tá adicionando acessórios. Então a Arara ela acaba se transformando basicamente num depósito de mercadorias. E aí, o que acontece quando a gente tem a loja nesse formato? Depende muito mais da equipe de vendas para vender esses produtos, né? Então, a gente tem apenas ali vestido, conjunto e tudo mais. A gente não influencia o cliente a levar outras peças, né? O cliente vem, olha, gostou, não gostou, sem contar que a Arara tá bem cheia de produtos, né? E isso também dificulta um pouco a compra. E aí a gente falou já lá no início da questão dos detalhes comunicarem, né, o estilo da loja e o valor que o cliente vai estar disposto a pagar nesse produto. E nesse caso a gente já comentou, tem a questão de ser uma arara de altura única, a gente tem toda uma iluminação diferenciada, os cabides também são cabides de madeira, o gancho deles também é aquele gancho que quando você vai comprar você encontra ele às vezes como gancho luxo, que ele é mais largo, ele é mais elaborado do que um cabide tradicional, ou seja, dá pra ver nos detalhes que tem um investimento, tá? Na estrutura da loja, mas não tem na exposição de produto, tá? E eu sei que vocês vão falar, ah, Gisele, mas a minha loja eu também já separo por cores. Gente, só separar por cor não é suficiente para você agregar valor pro teu consumidor. Isso, como eu falei, ele facilita o teu atendimento, facilita para você encontrar o produto, tá? Mas não significa que isso vai aumentar as suas vendas porque você separou por cores. Vai deixar a loja um pouquinho mais atrativa, tá? Nesse formato para você poder atender o seu consumidor. E aí a gente tem aqui, ó, mais uma estrutura de loja que a gente consegue ver de novo nos detalhes, tudo pensado para uma loja com valor mais agregado. Então a gente tem boicerie na parte de cima, né, dos detalhes lá na parede, a gente tem lustre, a gente tem toda a questão ali do espelho, a estrutura da loja, porém a exposição de produto, mais uma vez, não está adequada. Porque esse formato, gente, de separar o produto por categoria, que o que é categoria? Arara de blusa, arara de calça, arara de vestido, é um formato mais utilizado em loja popular. Por isso que às vezes o cliente entra na sua loja mesmo com toda essa estrutura e ele não investe o valor do seu produto, tá? Porque na cabeça dele não faz sentido, por mais que a loja esteja nessa atmosfera maravilhosa de uma loja com valor mais agregado, o produto não está. Então, na mente do cliente, o produto exposto nesse formato, ele custa valor X, ele já entra na sua loja com o valor estipulado do que ele vai pagar pelo produto. Aqui a gente tem um outro detalhe também, que a gente tem um provador do lado do caixa. Não vou me adentrar nesses detalhes de layout de projeto de arquitetura, tá? Mas apenas tenho consciência da questão de fluxo. Isso é algo também que a gente tem que pensar. Para quem é arquiteto, quem vai estar reformando a loja ou até inaugurando, caixa e provador são dois pontos onde a gente tem muita circulação de clientes. Então, no projeto, a gente sempre tenta deixar eles um pouco afastados por essa questão, porque senão a gente vai gerar um tumulto de cliente no espaço da loja, tá? E ali também tem a questão assim, o cliente está comprando um produto, pagando, o outro está provando. A gente precisa dessa privacidade também. Então, não é só uma questão visual de deixar a loja bonita e de aumentar as suas vendas. Tem que pensar também no dia a dia da loja. A questão de balcões muito altos. Nesse caso, a arara também está muito alta, porque tem o gaveteiro embaixo. Eu sei que vocês querem aproveitar esse espaço muitas vezes, porque não tem espaço de estoque, mas isso significa que a arara vai ficar mais alta, significa que vocês vão ter um desconforto para alcançar esse produto, o cliente vai cansar o braço. Então, quando a gente fala em projeto de arquitetura, hoje a gente está falando só sobre exposição de produto. Mas vocês têm que ter noção que acontecem muitas coisas dentro de um projeto de loja, muitos erros que poderiam ser evitados se vocês tivessem acompanhamento de um profissional de visual merchandising. E eu sei que muita gente vai dizer, Gisele, mas eu contratei uma arquiteta, ela já fez arquiteto, enfim.
já fez várias lojas. Não significa que porque fez várias lojas ela tem experiência e sabe o que está fazendo. São duas coisas completamente diferentes, tá? Porque é o que eu mais vejo dentro de loja. É só pensado na parte visual de estrutura e não é pensado na funcionalidade da loja para o produto e para suas vendas, tá? Então aqui mais uma vez a gente tem um projeto todo pensado para uma loja com valor agregado, mas a exposição de produto não está adequada. E aí vocês podem falar, Gisele, mas então qual seria o mais adequado, tá? Eu já vou trazer exemplos para vocês aqui também, de como a gente pode trabalhar dentro de loja essa exposição de produto adequada. Então a gente tem aqui, ó, mais uma outra opção para vocês entenderem bem o que eu tô falando da questão da exposição de produto inadequada. Então aqui também o próprio nome da loja já diz, né? Dailo Boutique. Então, pensando em boutique, a gente já pensa que vai ter um valor mais agregado. Se tem um valor mais agregado, a gente espera uma exposição de produto diferente. E o que a gente tem ali? A gente tem uma arara super alta, a gente tem a arara de 2 alturas, a gente tem o produto separado por categoria e nem por cor ele está separado. Então, esse formato de loja, gente, é o que a gente fala que, na verdade, está sendo um depósito de mercadoria. Está sendo o teu estoque, só que pendurado no cabide. Você não está oferecendo para o cliente uma venda casada de produtos, por exemplo, opções de look, de blusas, de saias. Você não está oferecendo combinações de cores para o cliente. É por isso que muitas vezes você tem dificuldade em vender, porque as araras não estão preparadas para ajudar vocês. Essa venda aqui, ela depende do cliente fuçar na arara, encontrar algum produto que ele goste, pedir para você com o que aquilo lá combina, aí você tem que ficar procurando dentro da arara alguma coisa que combina. Se o vendedor for bom, ele encontra, mas nem sempre isso acontece. E aí o que acontece? O cliente vai pro provador com um produto, 2 no máximo, pode ser que ele leve, pode ser que não. Então a gente tem que ter noção que a arara ela tem que ser pensada. Quando a gente está falando de uma loja estilo boutique, principalmente, que a gente vai ter um valor mais agregado de produto, a gente precisa que as araras sejam pensadas como se fossem mini coleções para o cliente. Esse formato de vocês simplesmente pendurar o produto na arara, ele não funciona mais. No momento, pode ser que você até tá vendendo, você até tá tendo retorno, porém, quando a gente tá falando de futuro, do comportamento do cliente de agora, não funciona mais, tá? Daqui a pouco você tá passando apuro no teu caixa, a sua loja tá com o caixa todo apertado porque você não sabe fazer a exposição correta do produto, tá? E o que mais acontece é isso, é um projeto que muitas vezes é bonito, é todo pensado para deixar uma estrutura elaborada dentro de loja, mas vocês apagam completamente o projeto por causa da maneira que tá expondo o produto. Ah, Gisele, é errado ter arara de 2 alturas? Não é. Tem loja que tem, porque você tem produto mais curto ou você tem uma venda mais massificada. Mas mesmo assim, a gente faz uma coordenação de produto diferente, que eu vou trazer um exemplo agora aqui para vocês. Aqui, por exemplo, eu tenho uma arara de 2 alturas. Por mais que ela seja móvel, que é no formato de cremalheira, ela não é fixa, você consegue regular as alturas, mas a gente tem 2 alturas. E a exposição é completamente diferente do que a gente estava tendo na imagem anterior. Vocês conseguem perceber a diferença? Então, aqui a gente já tem uma arara onde a gente está mostrando combinações de cores, onde a gente está trazendo peças que se combinam entre si. Então, a chance do cliente levar mais produtos, mais looks, é muito maior do que uma arara só separada de shorts, blusa, tudo misturado por cores. Tá? Então, Gisele, mas eu tô vendo aqui que a pessoa tá trabalhando com grade e eu não tenho grade na minha loja. Não precisa, tá? A maior parte dos clientes que eu atendo não trabalham com grade de produto, tá? Trabalham com peças únicas. Só que aí a gente faz o bloco da cor, são técnicas que eu ensino na aula de organização de arara, tá? Que vocês conseguem fazer essa montagem mesmo tendo peças únicas, tá? Não significa que, porque eu não tenho nesse formato, eu não tenho grade, então pra mim não funciona. Na minha loja não tem arara única, então pra mim não funciona. Não é assim, tá? As técnicas são aplicadas do VM
em qualquer estilo de loja, em qualquer tipo de mobiliário. A única coisa que falta para vocês é esse conhecimento, é esse passo a passo. Mas é possível sim. Aqui o cliente ele encontra sugestões. Então no decorrer da arara ele vai tendo opções de blusa, de calça, de saia, de shorts, que ele vai conseguir ir montando mais opções. Então mesmo que o vendedor esteja ocupado, o cliente consegue ir se auto-atendendo. Já naquele outro formato, ele depende 100% do vendedor para auxiliar ele. E é aí que vocês acabam perdendo muitas vendas, porque a loja de vocês acaba não permitindo o cliente comprar sozinho. E aí esse novo consumidor de agora, nem sempre ele quer um vendedor aqui, ó, no ombro dele o tempo todo falando e querendo mostrar produto. Às vezes ele vai querer comprar sozinho, ele vai querer olhar o produto na loja. Só que se a exposição não estiver adequada, ele vai dar uma folheada na arara, porque é isso que ele vai fazer. Ele vai passar a mão, vai dar uma folheada na arara e vai embora, porque nada vai chamar a atenção dele. E não significa que você não tem produto bom, não significa que você não tem produto bonito. Às vezes ele vai olhar e perguntar para você quando chega a novidade. E você tá com a loja cheia de novidade, cheia de produto bonito. Mas é que não basta o produto ser bonito, ele tem que parecer bonito quando ele é exposto na arara. E aí vocês acabam queimando muitas vezes o produto de vocês e a loja de vocês, porque vocês não trabalham uma exposição adequada, tá? E aí, eu falei que eu peguei essas referências no Pinterest, né? E vocês vão falar assim, ah, Gisele, mas é que eu não tenho isso. Na minha loja, eu trabalho com uma arara mais simples, por exemplo. Eu trabalho com esse formato de arara aqui, a mais básica possível. Ela é estruturada ali na parede, né? Então, eu separo, né? A arara do jeans, a arara dos vestidos. Isso não é desculpa, como eu já falei pra vocês, de não conseguir fazer uma boa exposição de produto, tá? Vou trazer imagens aqui, ó, reais de alunas minhas que a gente trabalhou nessa mesma arara dentro de loja. É a mesma arara. Que desculpa você vai usar agora? Quando eu falo das técnicas de VM, muita gente diz assim, ah, Gisele, mas na minha loja não dá pra fazer. Pra cima de mim, gente, que tô aí, ó, 9 anos trabalhando exclusivamente com visual merchandising, 16 anos na área de moda. Não, né? Eu aceito vocês falarem, Gisele, eu não sei como fazer isso na minha loja. Tudo bem, porque te falta o conhecimento, te faltam as técnicas. Até aí tudo bem. Mas você dizer que não dá pra fazer isso na sua loja é a maior mentira que você tá contando pra você mesma, tá? Porque, como eu disse, independente do tipo da sua loja, independente do tipo da sua arara, do seu tipo de mobiliário, dá pra fazer sim. Tem uma outra imagem aqui também nesse mesmo estilo de arara. Gente, é aquela arara simples, básica que vocês encontram. E aí, o que acontece aqui? A minha cliente, ela fez uma reforma na loja, então ela trabalhou ali a pintura, iluminação, mas ela não conseguia, naquele momento, fazer um investimento em um mobiliário mais elaborado. E vocês percebem que aqui, o mobiliário super diferente, dourado, não fez diferença? Claro que ficaria bonito. Um mobiliário mais moderno, diferente, uma arara mais elaborada. Daria um toque a mais. Mas vocês percebem que não é o mobiliário que faz o produto, que faz a loja brilhar, é o produto? Vocês conseguem perceber essa diferença? Eu vou trazer novamente a imagem da arara sem o VM, separada por categoria. Ó, mesmo tipo de arara, tá? Mesmo tipo, com o produto apenas pendurado na arara, sem contexto nenhum, que eu falo que é uma certa exposição mais preguiçosa também, né? E aqui, a exposição do mesmo tipo de arara, mas com visual merchandising, com estratégia, com combinações de cores, com sugestões de look para o cliente. E eu sei que é outra dúvida que você sente, falar, Gisele, mas como é que eu vou atender o cliente se vai ter um pouco de vestido aqui, um pouco de vestido lá? Sim, gente, o atendimento de vocês, o formato de atendimento muda, mas quanto a isso, os meus alunos sabem que eu explico todo o passo a passo. Eu não falo simplesmente do montar arara assim e pronto. A gente conversa sobre essa mudança também do formato de atendimento, a gente fala a respeito de estratégias. Então, às vezes você vai começar na sua loja de um formato mais simples e depois você vai se adaptando e trabalhando, mas sim, você tem que ter a mente um pouco aberta, porque senão nem você nem a sua equipe conseguem manter. Mas com o passo a passo que eu ensino, gente,
Não tem erro. Vocês montam araras iguais essas e até melhores na loja de vocês. Então, se vocês reformaram há pouco tempo ou pensam em reformar, saibam que a exposição de produto faz total diferença, tá? Eu vou trazer mais um exemplo aqui, ó, que eu encontrei no Pinterest pesquisando por projetos de loja e de loja boutique, enfim. Aqui vocês já conseguem perceber, né? Agora, nessa fase da live, vocês já conseguem ir fazendo a referência e conseguem ir percebendo o quanto uma exposição mal feita acaba com o mobiliário de vocês. Nesse caso aqui, ó, mais uma vez, a gente tem uma arara cheia de produtos. Com certeza são produtos bonitos, porque dá pra ver que a loja tem todo esse cuidado. Toda a estrutura dela é pensada para um valor mais agregado. Então, a gente tem uma arara ali, ó, com uma base, ela tem calçados, tem chapéus, a exposição aqui, ó, né, das luminárias é toda pensada, tem arara vindo do teto, tem a iluminação ali também que dá para ver que tá na posição correta, tá? Que tem todos esses detalhes que a gente analisa num projeto de arquitetura. E aí a gente consegue ver que a exposição de produto, ela tá, como eu disse, apenas o produto pendurado na arara. Por mais que vocês falam, mas tá separado por isso, por aquilo. É uma exposição preguiçosa, tá? Que não agrega na venda de vocês. Fazer o passo a passo do visual merchandising exige sim, exige tempo, exige conhecimento, mas tudo isso facilita depois a venda de vocês, tá? E facilita, inclusive, na venda, porque o cliente consegue levar o produto com mais facilidade. E aí, por que eu peguei essas referências, né, que eu falei do Pinterest? Porque eu sei que hoje, ainda mais com inteligência artificial, tem muita gente só entrando e pesquisando referência de imobiliário no Pinterest, leva para o arquiteto, leva para o marceneiro, produz isso e coloca dentro de loja. E não percebe que o que falta, na verdade, é saber organizar o produto. O problema, muitas vezes, não é o teu mobiliário, é você saber expor o produto. Aí você entra no Pinterest, encontra esse formato de arara, acha lindo, maravilhoso e fala, é isso que eu preciso fazer para deixar a minha loja mais bonita. Aqui cortou um pouquinho a imagem, mas, gente, essa é a imagem de um VM de uma aluna minha, tá? Que a gente reinaugurou a loja. E o formato de arara é muito parecido com aquela. Tem a base embaixo de madeira, a arara tem os cantos arredondados, também no dourado. Só que qual que é a diferença dessa arara aqui e da arara que eu acabei de mostrar? Essa daqui tem técnica, essa daqui tem estratégia, essa tem coordenação de produto. A arara toda pensada como uma mini coleção, trazendo um look frontal que destaca o produto, trazendo um acessório, trazendo as combinações de cores e produtos que o cliente pode ter dentro dessa arara. Então, gente, a questão não é só o mobiliário, tá? Você fazer um projeto de loja bonito e não saber expor o teu produto, não vai fazer tanta diferença assim nas suas vendas, tá? Então, entendam que vocês precisam aprender a fazer essa exposição adequada para a loja de vocês, porque senão vocês vão continuar perdendo vendas. Vocês não fazem ideia da quantidade de vendas que vocês perdem por não saber expor o produto de vocês da maneira correta, por não saber essas estratégias de vendas visuais que a gente trabalha. Porque não é simplesmente uma questão do deixar a loja bonita, tá? Aqui dentro existem várias técnicas e vocês vão falar, Gisele, mas eu investi, meu caixa tá apertado, eu não consigo investir nisso agora. Gente, eu tenho aula a partir de R$197, R$249. Você vai me dizer que você não consegue investir o valor de 1 ou 2 produtos na sua loja para transformar a sua loja igual isso daqui? E para quem tá chegando agora e falando, mas a minha loja não funciona, já falei sobre isso. Você pode me dizer que você não sabe como fazer, mas dizer que não dá para aplicar na sua loja, você tá mentindo para você mesmo, tá? Então, nessa questão de organização de produto, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque senão vocês fazem um projeto de loja como esse, todo pensado, os tons de rosé, um super espaço para o cliente do centro da loja, um sofá gigante, um puff e cerejeira dentro da loja, e tudo dourado, e tudo curvilíneo, porque é mais feminino. E a exposição do produto, que é o que realmente vai fazer você vender, a exposição de produto, ela é deixada de último plano. É a última coisa que vocês pensam.
Gente, não é a estrutura, não é a arquitetura da loja que vai fazer você vender mais, é a tua exposição de produto. E se você não aprender a fazer isso, você vai continuar perdendo vendas. Tem muita loja que inaugura e que acaba não fazendo essa organização de produto correta e estraga todo o projeto de loja. É o que eu vejo praticamente toda semana, estando dentro de loja, estando no varejo. Cada vez que eu vejo no Instagram uma loja inaugurando, eu vou analisar o projeto de arquitetura e eu tenho vontade de chorar. Porque eu sei que o investimento que vocês fazem não é barato. Eu sei. Investimento em cabide, em manequim, em estrutura de loja. E muitas vezes vocês gastam valor desnecessário em uma estrutura que não vai ajudar vocês. Em alturas erradas, em exposições erradas de produto, colocadas em setores errados de loja. Tá? Como eu disse, eu nem vou me aprofundar muito nisso, porque isso é uma aula que eu tenho específica lá no curso completo só de layout de loja, gente. Só falando, porque isso assim, ó, é assunto, aquela aula tem mais de 2 horas. Falando sobre a altura de mobiliário correta, espaço de circulação entre as araras, qual o tipo de exposição para cada tipo de loja. Então, aqui é só para a gente entender que hoje, com o que você tem, você pode mudar completamente o visual da sua loja apenas sabendo fazer a exposição correta do seu produto, tá? Então, quando a gente olha uma estrutura como essa, a gente pensa que a exposição de produto poderia ser melhor. E ela realmente poderia, tá? Então, deixa eu ver que eu tenho mais de exemplos aqui que eu tinha separado mais coisas pra vocês. E tem um detalhe bem importante, que a gente tava falando de encontrar no Pinterest referências e tudo mais. E aí a gente encontra, por exemplo, uma arara como essa. Esse daqui eu trouxe esse exemplo porque eu já tive uma aluna que viu isso e achou maravilhoso, achou essa arara linda e montou na loja. E aí, assim, gente, vocês percebem que esse espaço que transpassa ali, que tem um cabide pendurado, aonde tem a peça branca, logo acima dele tem um cabide pendurado. Vocês sabem que ali não vai dar pra colocar produto, né? Vai ficar só um detalhe mesmo da arara. Porque parece que não, vou colocar 3 araras, vai caber mais produto. Não vai, porque o espaçamento entre essas araras, ele é muito curto e esse produto vai bater na arara de baixo. Pra mim, parece muito óbvio falar isso, de olhar e falar, gente, isso daqui não vai funcionar. Se for por um efeito estético, beleza, mas eu sei que muitas vezes vocês colocam isso pensando em colocar mais produto. E aí o espaçamento entre essas araras teria que ser muito maior pra gente conseguir colocar produto atrás e produto na frente. De qualquer maneira, esse produto atrás você não vai ter acesso. Então também já não funciona, tá? Pensando em funcionalidade. Gisele, mas eu achei bonito e quero fazer. Beleza, por uma questão estética vai funcionar, para uma questão de funcionalidade, você sabe que aqueles 2 recortes que ficam ali na arara do centro, não vai dar para pôr produto, tá? Então, às vezes a gente vê algo na internet e acha lindo e acha maravilhoso, só que na hora da prática, da execução, não funciona. E é o que eu mais encontro dentro de loja. Produtos sendo mal expostos ou projetos que foram pensados para ser algo maravilhoso, mas que a exposição não é adequada, como nesse caso. A gente falou lá do início, né? Para quem está chegando agora, todos os detalhes de uma loja, no caso da arquitetura da loja, eles são pensados para passar uma imagem, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um fundo planejado com uma cortina, a gente tem toda a iluminação ali em trilho, arara em tons dourados, a gente vê aqui nessa mesa de centro que ela tem todo um detalhe mais marmorizado, a poltrona, a iluminação lá na prateleira, tudo, gente, você vê nos detalhes que aquela loja ali, ela foi pensada para expor um produto com valor agregado, certo? Beleza? Só que a exposição de produto, ela tá influenciando o cliente a pagar um valor mais agregado ou ela tá muito mais parecida com uma loja popular? A gente tem apenas camisetas, a gente tem algumas calças, a gente não tá oferecendo combinações de cores, a gente tem um pouco de vermelho aqui, a gente tem um pouco de vermelho pra lá, a gente tem roxo em 2 lugares, a gente tem peças avulsas que não se complementam, que você não oferece uma sugestão pro cliente. E aí, a gente acaba perdendo a oportunidade. Então, a Regina comentando popular, exatamente. Então, assim, o que acontece? O cliente entra no ambiente pensando em pagar um ticket. Só que quando ele vê a exposição de produto, mesmo inconsciente,
Ele não vai querer pagar, porque você está expondo igual a loja ali da esquina que vende a um valor 3, 4 vezes abaixo do que você está vendendo. Para ele não faz sentido, ele não consegue ver a diferença do teu produto para o produto da loja da esquina. Entende? Então, assim, se vocês vão fazer reforma, vão inaugurar loja, ou mesmo que vocês já fizeram isso e a exposição de produto de vocês não está adequada, gente, vocês precisam da aula de organização de arara, vocês precisam de uma assessoria minha, tá? Porque tem muito projeto de loja que mesmo depois de feito, a gente consegue fazer alguns ajustes e melhorar. Mesmo que não seja na estrutura, na organização dos produtos, tá? E eu digo assim, ó, de olhos fechados, a garantia do visual merchandising dentro de loja, porque a gente realmente transforma visualmente a loja sabendo coordenar produto, tá? Tem muita estratégia que a gente trabalha do produto que está no estoque, de fazer o giro dessa mercadoria. Eu direciono vocês a como fazer uma compra mais assertiva, por quê? Porque vocês vão entender o comportamento do giro do estoque de vocês, tá? Tem muita gente que vai só comprando, não vai fazendo análise, e eu explico através dos relatórios como vocês identificarem, tá? Quais produtos comprar, quais produtos não comprar, aonde expor cada um desses produtos, o teu produto que vende mais, o produto que vende menos, porque não é uma fórmula pronta que serve para todas as lojas, e é isso que acontece. Da mesma maneira que vocês estão entrando no TikTok, também, né? no Pinterest, buscando referência de arquitetura, buscando referência de VM e só copiando para a loja de vocês, vocês estão fazendo isso também com a exposição de produto. Só que não significa que fulano tá fazendo, que tá funcionando e tá dando retorno. A gente falou disso em outra live, que muitas vezes vocês estão copiando o que o concorrente tá fazendo, que uma loja que vocês viram no Instagram tá fazendo, mas você não sabe, às vezes aquela loja tá fazendo tudo errado, tá super perdida e você tá querendo copiar. Então a gente tem que ter noção de que cada loja vai ter a sua estratégia, tá? Vai ter a sua exposição de produto adequada. E aí a gente entra nesse ponto, né? Aqui tem uma estrutura de loja que a gente consegue ver bem esse parâmetro. Mais uma vez, comunicando que uma loja estilo boutique, com valor agregado. A gente vê pelo espaçamento entre os cabides, a gente vê pela iluminação, a gente vê pelo tipo de manequim que dá pra ver um detalhe ali, por aquela parede, né, toda ali com aquela textura. Só que daí a gente tem, por exemplo, a arara da direita coordenada, que ela tá ali com composições em marrom e rosa. A do meio só no branco. E aqui da ponta tá tipo assim, o que sobrou, que não combinou em nenhuma arara, ela tá colocada ali, logo na entrada, né? Então, o que que acontece? A Gisele, na minha loja, ela é nesse estilo, ou enfim, e eu separo por cores. Pra quem chegou depois, eu vou reforçar isso. Só separar por cor não significa que você vai vender mais, tá? É o primeiro passo que a gente faz dentro da coordenação de produto, dentro da organização de arara. Pra quê? Para ter uma noção do quanto você tem de cada uma dessas peças, tá? O quanto que você tem no branco, o quanto você tem no preto, o quanto você tem no verde, e para saber aonde eu vou posicionar esse produto, com quais cores eu vou combinar. Então, eu tenho muito verde e pouco branco, eu vou fazer uma arara nesse formato. Não, eu tenho muito preto, o preto eu vou ter que distribuir com 2, 3 cores, porque eu tenho muito, ou eu vou ter que retirar esse excesso e levar para o estoque. Então, entendam que não é simplesmente separar o produto por cor e achar que vocês estão fazendo uma boa exposição, porque em uma arara que só tem branco, a menos que o cliente use conjunto, use o look monocromático, você não vai conseguir vender mais que uma peça, 2 no máximo. Agora, quando a gente tem uma arara coordenada, onde eu trabalho 2, 3 cores, e eu ofereço opções diferentes de produto, a chance do cliente levar mais opções é muito maior. Então, é por isso que a gente trabalha, gente, todas essas estratégias. Porque aí não adianta você ter uma arara toda planejada, toda essa estrutura de loja, se na hora de expor o produto, você faz exposição inadequada. Aqui a gente tem uma também, questão de, ela tem 2 alturas, já dá pra ver que essa arara tá super alta, a de cima, já fica cansativa pro cliente alcançar. E aí, ela é pensada nessa questão, trabalhando o dourado, colocando um detalhe de decoração num quadro, uma planta e tudo mais. Mas aí a gente já tem ali do outro lado, por exemplo, os cabides com as cores tudo misturadas, tá? Gisele, mas eu tô trocando o cabide. Então, tenta pelo menos naquele espaço de arara ali manter um padrão,
tá? Tá trabalhando com acrílico, trabalha só com acrílico. Tá trabalhando com madeira, trabalha só com madeira. E vai trocando aos poucos, tá? Outra coisa também é colocar o cabide um pra lá e um pra cá. Eu sei que às vezes é o cliente que troca de lugar, mas é importante alinhar. Eu sempre deixo a favor do tirar da arara. Aquele negócio de empurrar o cabide para daí puxar ele por baixo não funciona, já enrosca em outras peças, eu sempre deixo o jeito mais fácil. Mas nesse caso aqui, a gente tem uma arara que já dá pra ver que é super alta, isso daqui já não alcança o produto lá em cima. Aqui embaixo a gente tem uma arara separada só por categoria, então são só araras de blusas, mais ou menos separada por cor, mas a gente não consegue ver o brilho de nenhuma dessas peças. A gente não consegue imaginar isso num look. E aí é por isso que o cliente às vezes não leva, porque tá ali perdida no meio de tantas opções, ele não sabe o que ele quer, ele não consegue visualizar como aquilo vai ficar. Muitas vezes ele não vai querer nem ir pro provador para provar, para ver como é que fica. Sendo que quando a gente tem uma arara coordenada, o cliente bate o olho, ele já identifica que aquilo tá bem montado. Ele já sabe que aquela arara tá bonita, tá? Então, por isso que a gente fala muito dessa questão de fazer a coordenação do produto, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma arara como essa daqui. A gente traz os produtos no jeans e traz uma tonalidade de verde. Aqui no caso a gente tem uma arara menor. Eu tô mostrando pro cliente uma opção de look. Eu tô trazendo vestido, eu tô trazendo blusa, eu tô trazendo shorts, eu tô trazendo calça. Então eu trago desde as opções mais elaboradas quanto opções pro dia a dia. Ah, Gisele, mas o meu cliente é super clássico, então a gente não vai misturar com jeans, porque o jeans é mais casual. Entende? Então, cada arara que a gente monta, ela tem uma estratégia. Não dá pra vocês, em pleno 2026, simplesmente colocar o produto na arara e achar que ele vai vender. Sem contexto nenhum, sem explicação nenhuma pro cliente, sem vocês oferecerem nada. Tá? Eu até compartilhei essas imagens outro dia num post, né? Que foi o que motivou a gente fazer essa live, dessa questão. Então, aqui também a gente tem toda uma estrutura pensada em uma loja boutique. Vocês já conseguem ver o quanto essas araras estão altas. E eu sei que muita gente vai dizer, Gisele, mas é que eu tenho um vestido longo. Mede. Eu tenho certeza que você não precisa de mais de 1,80 de arara para expor o teu produto. Porque é a medida que geralmente a gente utiliza. É suficiente, tá? E 1,80 é uma medida que fica até ok pra gente alcançar. Mas a maioria das araras, elas são extremamente altas. E aí o que a gente tem embaixo? Vocês estão vendo o quanto o produto tá voando ali? A gente está tendo ali, ó, pelo menos 30, 40 centímetros de sobra de mobiliário, de estrutura de mobiliário, que vocês gastaram à toa. E aí, quando entra na questão de exposição de produto errada, a mesma coisa. Ah, mas eu separei mais ou menos por cores. Mas aí a gente tem várias estampas, a gente tem várias tonalidades de cores, que isso também eu direciono vocês na aula de coordenação de produto, gente, na aula de organização de arara, a você, que é a mesma aula, tá, gente? É a aula de organização de arara. Eu direciono vocês a como trabalhar também essa questão das cores nas compras, tá? Porque muitas vezes vocês vão comprar e vocês compram um pouco de cada coisa, aí na hora que vai montar o VM vocês não conseguem fazer um VM bem montado. Não significa que vocês vão comprar, por exemplo, naquele tom de verde abacate 50 peças. Não, não é isso. Mas você vai comprar já pensando na montagem da arara. Você vai comprar já direcionado para aquela mini coleção que você vai trabalhar. Você vai comprar uma estampa, você já vai analisar as cores que você tem nessa estampa para depois montar uma vitrine, para depois montar uma arara. Você não compra peças avulsas aleatórias, porque é isso que te dificulta também a conseguir fazer uma exposição bem feita. Vocês compram sem contexto nenhum, vai só catando o que acha bonito, não analisa a cor, não analisa as cores que tem na estampa. Na hora que chega na loja, é claro que isso vira uma salada. Você vai comprando de vários fornecedores diferentes, com tecidos, estilos, cores completamente diferentes. E aí vocês acham que a hora que juntar tudo isso dentro da loja de vocês vai ficar bonito? Não vai. Vai precisar de técnica para conseguir fazer. E mais uma vez, os meus clientes, os meus alunos não compram grade de produto o tempo todo, não compram várias peças da mesma tonalidade, só que eles têm estratégia para montar as araras. Eles sabem como fazer o giro dessa mercadoria, tá? Que é o que eu ensino naquela aula que eu falei para vocês, que tá 247, tá, gente? Ela ainda tá 197 até final de janeiro, depois ela tem o reajuste de valor para 247. E é uma aula onde eu ensino todo esse passo a passo para vocês. É um valor, assim, mega acessível, tá? Nesse caso aqui, a gente já identifica
altura errada de mobiliário, a gente identifica a exposição de produto completamente equivocada, que é o que faz o cliente não querer pagar o valor que vale o produto de vocês, tá? Quem tá queimando o próprio produto, o próprio projeto, são vocês. Mais uma vez, que é o mesmo projeto, a gente consegue ver ali araras voando, né? Os produtos voando, mistura de cor, de estampa, de tudo. Gente, não tem como o cliente olhar para isso e não assimilar a uma loja popular. Ele não vai querer pagar um ticket, por exemplo, de R$400 um vestido como esses aqui estão sendo expostos. Não vai. Se você vender, vai ser assim, ó, com muita dedicação, com muito esforço, tá? Sendo que se ele tivesse bem exposto, ele conseguiria ser vendido muito mais fácil, tá? Tem uma outra imagem aqui também, que é a mesma coisa. Numa estrutura de loja pensada estilo boutique, a gente tem que projetar estoque. Porque senão vira isso daqui, ó. Todo o teu estoque fica pendurado. Ai, mas eu separei por cores. Visualmente, vocês conseguem perceber que continua feio. Tem muito produto bonito ali no meio, mas vocês estão vendo que não dá nem pra tirar um cabide sem cair 3, 4 ali. Então, a gente tem a comunicação da arara, do tipo de cabide, da estrutura da loja, toda pensada para ser algo boutique com valor agregado. E na hora de expor o produto, faz igual a loja popular. Massificado, uma arara cheia, separado mais ou menos por categoria, mais ou menos por cor, mas nesse caso aqui é tanto produto que a separação por cor não faz diferença nenhuma. Gisele, mas aí o que eu vou fazer com todos esses produtos? Estratégias de giro de estoque. Ou vocês acham que tudo que vocês têm dentro de loja vende o tempo todo? Não vende, vocês estão usando a loja como estoque. É por isso que vocês têm dificuldade em fazer uma boa exposição de produto. A gente começou a semana daquele jeito, né? Mas é isso, gente. Muitas vezes vocês estão usando a loja de vocês como se fosse um estoque. Vocês querem deixar tudo exposto. E é isso que vocês passam também para os arquitetos. Por isso que também, às vezes, eles acabam projetando uma loja com mobiliário inadequado. Porque eles vão muito no que vocês querem. Só que vocês não têm noção exatamente do que vocês precisam para dentro de loja. Tá? Então a gente tem que ter um estoque, a gente tem que fazer uma reposição de produto semanal, enfim, para atender a tua demanda, porque vocês não vendem toda essa quantidade de produto que vocês têm dentro de loja, vocês estão usando como depósito, porque vocês não querem buscar produto. E quando eu falo buscar produto, a gente não tá falando de ficar indo pro estoque a cada atendimento. Eu também sou contra isso. Eu acho que você tem que ter dentro do teu ambiente de loja o suficiente para atender a tua demanda. Mas a cada alguns dias você vai fazer essa reposição de produto. Isso vai fazer a loja parecer que tem novidade o tempo todo, vai ter um aspecto um pouco mais clean, sem parecer uma loja muito cheia. E tem como a gente também utilizar outras estratégias para agrupar mais produtos dentro de loja sem parecer que a loja está sobrecarregada, tá? Mas para quem chegou depois, recapitulando o que a gente conversou, né? Existem maneiras diferentes para a gente expor o produto dependendo do estilo da sua loja. Então, a gente não expõe em loja com valor, com ticket mais baixo, né? Seja popular ou departamento, da mesma maneira que a gente expõe numa loja estilo boutique com valor mais agregado. Por quê? O estilo da loja, né, é diferente, o comportamento do cliente é diferente, o giro de estoque é diferente. Então, para quem hoje olhou para essas imagens e falou, meu Deus, a minha loja tá nesse formato de arquitetura, mas a exposição não tá adequada, saibam que vocês precisam urgentemente alinhar isso. E vocês vão ver a mágica do visual merchandising acontecendo dentro da loja de vocês. Vocês vão ver o que uma exposição bem feita consegue fazer pela loja de vocês. Tem aluno, cliente crescendo 30%, 40% de vendas no mês depois de trocar o formato de expor os produtos, o formato de exposição, tá? Tudo que vocês precisam aprender para fazer essa organização de arara, vocês conseguem aprender naquela aula que eu falei pra vocês de organização por 247. E, gente, esse valor ainda dá pra parcelar, vocês vão ter acesso por 1 ano. Tem o meu suporte pelo WhatsApp também, então se vocês estiverem montando arara, tiverem dúvidas, tem o meu suporte, que isso é algo assim que eu tenho muito orgulho de dizer pra vocês, que é algo exclusivo pros meus alunos, vocês não falam com outra pessoa da equipe, essa parte de dúvidas vocês tiram exclusivamente comigo, tá?
justamente por essa questão, porque vocês vão ter esse direcionamento e vocês vão conseguir aplicar isso dentro de loja. Se vocês estão pensando em reformar a loja de vocês, em reinaugurar ou inaugurar uma outra loja, me procurem, porque eu presto assessoria para essa parte de estrutura de loja, tá? Eu faço acompanhamento junto com o arquiteto, ou se vocês não têm arquiteto, a gente desenvolve o projeto juntos, tá? Com esse olhar pensando no que você precisa, aonde você está na sua cidade, o layout necessário, pensando em tudo que você precisa exclusivamente para a sua loja, tá? Então, não vão simplesmente por referências do que fica bonito, que existe um projeto pensado para a sua loja, tá? Então, eu reforço isso porque eu vejo muito dentro de loja, como eu falei lá no início, já fiz mais de 30 projetos de loja, tá? De inauguração, fora reforma, enfim, que a gente fez, tanto presencial quanto online, e é o que eu mais vejo de erros acontecendo. Hoje a gente falou algumas coisas de altura e tudo mais, mas o foco era realmente a exposição de produto, porque o que mais tem são lojas inaugurando, e aí vem com aquela proposta, e um novo conceito de loja, porque tá trabalhando toda aquela arquitetura ali planejada, né? E aí fala que é um novo conceito de loja, mas a exposição tá igual de qualquer outra loja por aí. E aí eu pergunto pra vocês, que novo conceito é esse? Que novo conceito é esse que você tá trazendo, se nem a exposição de produto ela tem diferenciação da loja que tem ali na sua esquina? Se passar na mesma quadra, todas as lojas vão estar expondo do mesmo jeito. Então, que novo conceito seu é esse? Porque tem um boi serri na parede? Porque tem um lustre? Porque você pintou a arara de rosé gold? Porque a sua arara, ela tá num formato orgânico, tem um espelho orgânico. Gente, isso não é novo conceito. Você tá expondo igual todas as outras lojas, o próprio projeto de arquitetura se apaga no meio disso e você não entende por que as vendas não aumentam. Lembre-se que projeto de arquitetura é importante sim, a estrutura da loja é 50%, mas o que faz o projeto brilhar e a loja de vocês aumentar as vendas é exposição de produto correta, exposição de produto adequada para a sua loja, tá? É isso que faz o produto de vocês brilhar. Inclusive o produto mais simples, mesmo com ticket mais baixo, é o que vai fazer a loja de vocês realmente o cliente observar e falar: meu Deus, essa loja é linda, eu quero entrar, eu quero comprar, tá? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Quem assistiu a live completa, ela vai ficar salva, tá? No Instagram e vai também pro YouTube. Quem não me segue ainda no YouTube, por favor, acompanhe. Todas as lives estão salvas. Em breve a gente vai começar a fazer live lá também. Pra quem acompanhou toda a live, chegou até aqui e doeu, sentiu aí que bateu da questão da exposição equivocada, saiba que nada está perdido, tem solução. Entre em contato comigo, envie as fotos da sua loja, que eu posso te direcionar, eu posso te ajudar e a gente pode reverter esse jogo em questão de uma semana, no máximo 2, você já tá com toda a exposição alinhada, tudo pronto na sua loja para vender mais. Gente, se vocês gostaram dessa live também, não esquece de compartilhar com lojistas que precisam dessa informação. Se você ainda não me segue, segue aqui no perfil, salva essa live para não esquecer e comenta o que mais gostou dessa live. A gente se vê na próxima.